Fala aí pessoal, estamos aqui em mais um Na Cola da Prova e hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série Presidentes da República Liberal, falando do governo Jânio Quadros. E lembrando que se você é estudante que está prestando provas aí, tanto para o fundamental, para o colegial, para o vestibular, para o Enem, não esquece de se inscrever no canal. E sem mais delongas e milongas, vamos para o vídeo de hoje. E como a gente viu, a gente vai falar hoje sobre o governo Jânio Quadros. Jânio foi um dos políticos mais populares e mais polêmicos da história do país. E também foi o presidente que por menos tempo ficou no poder, sendo eleito e ficando apenas 7 meses no governo. Mas o que aconteceu para o cara ficar tão pouco tempo no poder? E para a gente entender o governo Jânio Quadros, é fundamental a gente entender também o político, o homem Jânio Quadros. Jânio Quadros nasceu no estado do Mato Grosso, mas veio jovem para São Paulo estudar Direito no Largo São Francisco. Porém, optou pela carreira de professor enquanto dava aula numa tradicional escola de São Paulo, estreou na política como vereador, fazendo uma carreira meteórica. Foi deputado estadual, prefeito, governador e deputado federal, emendando um mandato na sequência do outro. E o interessante dessa história é que Jânio, ele não era de uma família abastada, ele não era ligado a políticos poderosos, ele não tinha nenhuma relação com as Forças Armadas, mas mesmo assim conseguiu fazer uma carreira brilhante. E de fato o Jânio não era nada tradicional. Ele não tinha o charme e a elegância de um JK. Ele não tinha a clareza de discurso e a empatia de um Getúlio Vargas. Pelo contrário, ele tinha uma voz estranha, ele era estrábico, ele tinha uma magreza que nem um terno cabia muito bem. Parecia sempre que o defunto era maior. E aí a gente se pergunta, como fazer uma carreira política na época, sendo que os exemplos eram JK, Getúlio Vargas, como criar um personagem, um marketing político para ter sucesso. E é aí que vem a grande sacada. Se a voz dele é estranha, ele vai forçar ainda mais para ficar mais estranho e mais eloquente. Se nenhum terno lhe cai bem, ele vai usar os ternos mais bizarros, os ternos mais extravagantes possível para chamar a atenção. Ou seja, ele vai exagerar, inclusive incorporando umas palavras difíceis no discurso para dar uma ideia de inteligência, que às vezes parecia meio confuso, mas ficava bonitinho até. E para completar, ele se colocava como um cara do povo. Ele comia pão com mortadela em público durante os comícios, ele tinha uma caspa evidente, gostava de uma pinguinha, isso para criar uma proximidade com o povão. Ou seja, Jânio criou uma caricatura de si mesmo, se tornando folclórico. Olha que cara estranho, mas ele é engraçadinho, né? Fala umas palavras difíceis, né? Fala umas palavras estranhas. Ele deve ser bem inteligente, esse cara aí. Por outro lado, esse sucesso político-eleitoral aumentou ainda mais um lado do Jânio Quadros complicado e perigoso. Ele era extremamente personalista, egocêntrico e demagogo, e foi se tornando ainda mais. Jânio não era um cara de partido. Ele vivia pulando de um partido para o outro, vivia brigando com adversários, com aliados, e sempre nos jornais aparecia aquela torta de climão. Um exemplo disso é quando ele foi governador de São Paulo e conseguiu brigar com praticamente todos os seus secretários. E tinha que escrever bilhetinhos para se comunicar com eles, criando o que ficou conhecido como a política dos bilhetinhos. Outro episódio famoso foi quando ele era candidato a presidente da República em 1960. Ele estava disparado nas pesquisas e ele se desentendeu com o principal partido de base, a UDN. Diante disso, ele resolveu simplesmente renunciar. Os aliados ficaram desesperados. Como assim, Jânio Quadros? Você é o líder das pesquisas, não faça isso. E ele fez com que a UDN voltasse atrás e aceitasse todas as suas condições para que ele voltasse a ser presidente, ou melhor, candidato a presidente. A propósito, a campanha presidencial de 61 foi um verdadeiro circo, com comícios teatrais e uma plataforma de campanha totalmente vazia, propondo basicamente acabar com a corrupção no Brasil. Candidato, qual é a sua proposta para a educação? Iremos acabar com a corrupção no Brasil? Candidato, qual é a sua proposta para a saúde no Brasil? Nossa proposta é acabar com a corrupção no Brasil e na saúde. Inclusive, a música da campanha se tornou aí uma das mais famosas da história política do Brasil. Arre, arre, vassourinha. Arre, arre, a bandalheira. Jânio venceu as eleições em 61
com uma maioria avassaladora de votos. No entanto, não deu um mês de governo e ele já começou a arrumar confusão com os partidos da base, inclusive com o maior deles, com a UDN, perdendo inclusive o apoio de Carlos Lacerda, um dos políticos mais importantes da sua base. Além disso, ele apresentou no começo do seu governo uma política de contenção de despesas e arroxo salarial, o que causou descontentamento, obviamente, nos empresários e nos trabalhadores. Mas sua atitude mais polêmica foi a adoção de uma política externa independente, reatando laços econômicos com a União Soviética e seus aliados, o que deixou os militares bastante descontentes. Jânio não era comunista, muito pelo contrário. No entanto, ele entendia que essa terceira via, não se alinhar totalmente com os Estados Unidos ou com a União Soviética, era um caminho mais viável para a nossa política externa. E a maior polêmica de toda a sua carreira política foi quando ele resolveu dar uma medalha, e não era qualquer medalha, hein? Era a medalha do Cruzeiro do Sul, para o ministro da Indústria de Cuba, que havia virado comunista há pouco tempo. Só que tem um pequeno detalhe. Nesse momento, o ministro da Indústria de Cuba era um tal de Che Guevara. Podia ter dado para o ministro das Relações Exteriores, para o ministro do Comércio, para o ministro de qualquer coisa, mas logo para o Che Guevara. Isso foi a gota d'água. Não tinha dado 7 meses de governo e ele já conseguiu se indispor com os aliados, com os militares, com os empresários, com os trabalhadores. Só. Diante disso, Jânio tentou resolver a coisa da maneira Jânio Quadro de ser e renunciou à presidência da República, esperando que todos pedissem o seu retorno imediato. Foi um grande tiro no pé, porque a tal comoção ela não aconteceu. Os militares, os políticos, o povo não saíram às ruas pedindo a sua permanência. No final das contas, o Congresso aceitou a sua renúncia e ele ficou sozinho, levando o país a uma crise sem precedentes. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê aqui num próximo. Até mais, pessoal!